Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade hoje às aulas de história. Agora sim, história, né? Na aula passada, você deve ter percebido que não foi bem história, foi teoria da história. Agora nós vamos começar com o surgimento do ser humano. Quando fala de surgimento do ser humano, já dá um problema na vida das pessoas. Você deve ter escutado umas histórias super bizarras, assim. O homem veio do macaco. Aí vem o cara mais fundamentalista e te pergunta: mas se o homem veio do macaco, por que tem macaco no zoológico que não virou homem? Aí você às vezes pensa, pô, é verdade, né? Por que tem macaco que não virou homem se a gente veio do macaco? Porque a gente não veio do macaco. E aí tem as versões diferentes da historinha. Na prova do Enem, você poderia ver 1 milhão de historinhas diferentes. Mas aí é sacanagem com você. Pensando nisso, quando o pessoal vai fazer o edital, eles abordam no máximo, duas teorias. São as mais aceitas aqui no Brasil. Uma religiosa, que é o criacionismo, e uma científica, que é estudada no colégio, é a mais divulgada no nosso contexto do século XXI, que é o evolucionismo. Para você ter uma lembrada do criacionismo, é difícil ele aparecer na prova. Se você não se preocupar tanto com ele. Preste atenção, saiba que ele existe, mas não fique fissurado em criacionismo. Porque que cair criacionismo na prova, só se o pessoal que faz a prova tivesse meio chapado, na minha opinião. Porque ia dar um problema para eles com relação à religiosidade. Ah, mas na minha religião não foi assim que aconteceu. Na minha religião foi Satanás que me criou. Foi o demônio, não foi Deus. Como vai contestar o cara? Mas vamos saber que existe. Para você dar uma lembrada, vamos olhar a primeira imagem aqui da aula de hoje. Põe a imagem aí, vamos dar uma olhada nessa imagem bonita. Essa aqui. Essa aqui é um clássico do Michelangelo, lá na Capela Sistina, na Itália, que mostra a criação do ser humano. E é o momento exato que o homem, a sua imagem e semelhança de Deus, está se separando aqui de Deus. Se você olhar aqui no quadro, olha que bonitinho. Tem aqui um pequeno espacinho entre os dedos deles, ó. Está separado. Porque é o exato momento que Deus deixou o ser humano solto no jardim do Éden. E aí o ser humano se desprendeu desse Deus. Para você lembrar mais detalhes dessa historinha bonita, preste atenção. Vamos lembrar de alguns fatos bíblicos. Segundo o que está lá no Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, Deus criou o homem depois de ter criado já a terra, de ter criado o ar, as plantas, os bichinhos. Aí ele criou o homem, sua imagem e semelhança. Aí o homem estava sozinho. Pô, estou sozinho aqui, seu Deus. Cria alguma coisa para me divertir. Aí criou a mulher. Só que esse mito da criação, ele pensando assim, só do ponto de vista histórico, ele é bem estranho. Porque você imaginar que teve uma entidade superior, não sabe exatamente o que é, e foi lá, olhou para você, e agora eu vou arrancar um pedaço da costela, jogar para o alto e virou uma mulher, isso é complexo. Por isso que não deve aparecer nessa prova. É uma questão de fé você acreditar nisso ou não. Não tem nunca e nunca vai ter como ciência nenhuma provar que isso aconteceu. Então é por isso que não deve aparecer. Mas lembre disso, está lá no Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, e por isso que o ser humano seria o único animal que tem alma, segundo o que está no Gênesis. Essa é a explicação. A segunda teoria, que é a que deve aparecer na sua prova, é a teoria evolucionista. Professor, não lembro de evolucionismo nada, nada, uma desgraça na minha vida. Calma, tenha calma. Tem um cara chamado Charles Darwin, que não está mais vivo, já morreu faz um tempão, mas ele escreveu um livro que explicava, passo por passo, a teoria. A evolução das espécies. Como assim a evolução das espécies, professor? Porque uma espécie ela está sempre em constante mudança. E aquilo que ela usa, aquilo é passado para seus descendentes. E aquilo que ela não usa, a natureza vai tirando da genética dessa espécie. E aí, por consequência, a genética vai mudando e criando uma nova espécie, ou se subdividindo, e assim por diante. Por exemplo, é aí que vem a história do macaco. O homem não tem origem no macaco. Mas o homem e o macaco, qualquer macaco, pode ser o sagui que tem na tua casa, pode ser o chimpanzé, pode ser o gorila que você conversou lá no zoológico. A gente tem um ancestral comum, milhões de anos atrás, muito tempo. Só que qual que é o problema para provar essa teoria? Ela só ficou na teoria. Não tem nenhum fóssil que mostre isso. A gente tem vários fósseis que a gente até vai comentar mais para frente da linha de evolução do ser humano. Mas esse ancestral comum, exatamente, é o que a gente chama de elo perdido ainda na ciência. Porque é uma parte que a gente não tem. A gente sabe que em algum momento ele existiu, a gente não sabe exatamente como ele era, nem quanto tempo ele viveu, mas ele existiu.
E aí, a partir desse animal ancestral comum, uma parte foi virar macaco e uma parte, por questões genéticas, acabou se transformando no ser humano. Para explicar isso, porque daí vem aquela questão, mas por que nem todo macaco virou ser humano? A questão é a necessidade. Tudo aquilo que a espécie usa, como eu falei, ela mantém na sua genética. Tudo que ela não usa, ela é descartada. E tudo que ela usa tem uma tendência a melhorar e a se desenvolver dentro dessa característica. Por exemplo, o exemplo mais clássico que a gente tem é o da girafa. Por que a girafa tem um pescoção gigante, quase o tamanho do meu? Você não sabe, mas eu tenho 2,1 metros de altura. Por isso que só faz essas piadinhas de girafa. Sacanagem. Mas aí tá lá a grandona, a girafona, e ela pega a folha lá em cima da árvore, ó. É tão alto que nem vê meu braço. Meu braço é o pescoço da girafa. Meu irmão tá lá comendo a folhinha, ó. Comendo a folhinha. E daí por quê? Porque assim ela conseguia sobreviver numa savana africana onde a vegetação rasteira já tinha outros animais para disputar. E ninguém disputava com a girafa lá em cima. Então ela foi crescendo, foi desenvolvendo o pescoço para poder salvar a sua própria espécie. É uma questão de necessidade. Aí você pode parar e pensar, pô, por que só tem um homem então? Tem 10 milhões de tipos de macaco e só tem um ser humano. Mas já teve outros. Só que os outros foram extinguidos. Seja por motivos de conflito conosco, nós matamos muitos nossos irmãozinhos bonitos, ou então por questões biológicas. A espécie chegou num momento que ela não tinha mais como desenvolver, ou vivia algum tipo de problema, e aí ela acabou morrendo. Mas então houveram vários e vários tipos de ser humano diferentes. E aí sim, você poderia dizer que tinham raças de seres humanos. Se você comparar um Australopithecus com você, vocês são de raças diferentes. Você tem a mesma linhagem genética, assim, historicamente falando, mas vocês são de raças diferentes. É mais ou menos como se comparar um cachorro Rottweiler e um cachorro Labrador. Os dois são cachorros, mas são de raças diferentes. Hoje não. Hoje você não pode falar de raça diferente. Hoje você tem o quê? Você tem o homem sapiens sapiens, que é você. Você é um desse, e todo mundo no planeta Terra que se diz homem é um desse. Indiferente de cor, de raça, de religião, de credo, é todo mundo Homo sapiens sapiens. Durante algum tempo, lá no século XIX, até se acreditava que as cores das pessoas distinguiam as raças dos seres humanos. E tem muita gente, às vezes aparece até em questões de introdução do vestibular, para marcar o seu contexto social, para descobrir qual a sua origem social, que aparece lá raça. Aquilo tá errado, na verdade. Aquilo é como você se pensa, mas você, raça, devia fazer um quadradinho do lado e escrever Homo sapiens sapiens. E aí deviam te aprovar na prova, né? Porque você tá sabendo mais que o cara que formulou a prova. Aí o cara bota lá, raça branca, negra, parda, amarela, vermelha. Pô, isso não é raça. Isso é uma característica apenas da nossa cor de pele. Não tem nada a ver com a nossa raça. Mas tudo bem. Só agora que você já lembrou mais ou menos o que é o evolucionismo, a gente pode pensar de novo no ser humano. Teve o ancestral comum. Pá, tá aqui o ancestral. Aí teve alguma coisa, que a gente não sabe o que fez ele passar para uma nova categoria. Qual que é essa nova categoria? Aí é o ser humano mais antigo que a gente tem conhecimento, que é o famoso Australopithecus. Se você nunca viu um deles na vida, não se preocupe, porque você, como eu falei, não vai ver ele nunca. Aí a gente só tem uma representação artística, digamos assim, desses parentes nossos, que acabavam fazendo um pouco de estranhamento com a gente, né? Vamos ver uma imagem para você entender o que eu estou falando. Imagem, olha que bonita essa imagem. Quando a gente fala do Australopithecus, ele é esse primeiro aqui da linha, ó. Veja que ele até te lembra um pouco o ser humano, mas não é aquela coisa assim. Nossa, que ser humano bonito. Veja, qual que é a principal característica dele com relação à similaridade conosco hoje? Ele caminha em duas pernas. Essa é a grande questão. A maior parte dos animais não consegue ser bípede, não consegue caminhar sobre duas pernas. O Australopithecus já conseguia. A sua representação, você deve olhar, mesmo assim ainda parece muito mais um macaco do que um ser humano. Mas é porque ele é ancestral, ele é muito tempo atrás. Então repare que ele tem muito mais pelo que a gente, ele tem uma estrutura física menor, bem menor do que o ser humano atual, que seria essa representação aqui do final. E por consequência, ele não é tão parecido com a gente. Mas a partir, em algum momento da história da evolução humana, a gente passou por essa fase. E dessa fase a gente foi subindo a escalinha. Outro ponto importante é você não achar que é a gente perfeito, né? O Australopithecus, pá, saiu para esse cara aqui. Não.
não sabe exatamente como isso aconteceu, não sabe exatamente quando isso aconteceu. Aí tem registros fósseis de Australopithecus e depois tem registros fósseis do Homo habilis. Agora, como, quando, foi do nada, não tem como saber. Isso leva milhões de anos para acontecer também. Entre um e outro, às vezes tem milhares, milhares, centenas de anos, e daí isso vai fazendo a espécie ir mudando. Mas não é uma evolução direta, não é Pokémon, por exemplo. O cara tá lá brigando, aí desenvolveu e pá, virou um Pokémon mais forte. Não é essa a situação. O Australopithecus mais famoso, que é a Lucy, ela se alimentava basicamente de plantas. E essa alimentação por plantas, ela tem uma característica que faz com que a mandíbula dela não fosse tão parecida assim com a nossa. Ela até comia um pouquinho de carne, uma carnezinha de lagarto, por exemplo, um mamífero pequeno, mas de forma geral era mais plantas, raízes, alguns ovos. Era uma alimentação um pouco diferente. Seu crânio, se você olhar o formato dele, também é bem menor com relação ao nosso. Ó. Repare aqui no tamanho do crânio. Ó. Esse aqui é o crânio do Australopithecus. E aqui tem o crânio do ser humano atual. O seu crânio, por exemplo, tem esse formato mais ou menos. Veja o tamanho do espaço do cérebro. Repare que o nosso é muito maior. Isso quer dizer o quê? Que a gente acaba sendo muito mais inteligente. O Australopithecus ele tinha cerca de 570 centímetros cúbicos. Olha que matemática na aula de história de novo. Com relação ao tamanho do cérebro, volume da sua massa cerebral. E ele viveu mais ou menos assim 4 milhões de anos atrás. Então é um hominídeo bem antigo e ele vai se extinguir por volta de 1 milhão de anos atrás. Só que enquanto isso acontecia, esse outro hominídeo aqui que é o seguinte, que é o Homo habilis, já existia. Por volta de 2 milhões de anos surgiu o Homo habilis. Então de certa forma você pode parar e achar isso estranho, mas calma. Eles coexistiram sim. Eles, durante um bom período da humanidade, eles viveram no mesmo espaço, inclusive. E provavelmente eles se degladiavam por comida, inclusive. Então, eles não eram exatamente amiguinhos, assim, tipo, nossa, como ele é meu amigo. Não, eles se matavam por comida. Isso é uma lógica. E o Homo habilis ele tinha uma vantagem. Ele já era um pouco mais inteligente. Repare, o tamanho do crânio dele. Professor, parece igual, professor. Não é igual. Ele tem um volume um pouco maior. Repare que, fisicamente falando, ele também é mais alto, ó, que a luz. Bem mais alto. Então ele já tinha uma vantagem física maior também. Outra situação que você pode perceber é com relação ao formato do corpo. O homem está ficando cada vez mais ereto. Ele não está completamente retinho, só questão da coluna, mas já está numa situação bem melhor que a Lucy. Ó. A Lucy, se fosse hoje, ela ia ser considerada uma pessoa corcunda, inclusive. O Homo habilis, ele ganha esse nome curioso, principalmente porque ele foi o primeiro ser humano a desenvolver alguns objetos de uso manual. Assim. Pega uma pedrinha, vai batendo a pedrinha lá, até virar uma espécie de uma ponta. Aí você pega essa ponta e enfia no olho do animal que você está caçando. Assim. Vai caçar tua sogra, por exemplo, você faz isso. Aí funciona. É melhor do que você lutar no braço, assim. Você tá na unha. Não. Você pode fazer uma arma pequena de pedra. E daí, como ele era um homem habilidoso, acabou ficando como Homo habilis o conhecimento deles. Outra situação importante para você não confundir, e essa é uma informação foda. Vem pra cá de novo, vem pra cá. Olha só. Às vezes, parece que um evoluiu perfeitamente pro outro. E eu falei, não. Evoluiu. O Australopithecus ele vai continuar existindo e vai dar origem a diferentes tipos de Australopithecus. Um desses mudou e se tornou o gênero Homo. Repare que o Australopithecus é Australopithecus, não é Homo Australopithecus. O Homo é Homo habilis já. E é dessa linha que vai surgir a gente. Então teve boa parte dos Australopithecus que, por mais que eles não tivessem sido mortos ou tivessem sido extinguidos, eles também não virariam você não. Nem todo Australopithecus ia ter capacidade de virar ser humano. E essa é uma questão importante. Às vezes aparece lá na prova assim, o Australopithecus evoluiu perfeitamente para o Homo habilis. Não. Alguns, em algum momento, por algum motivo, se tornaram o gênero Homo. E aí deram origem a gente. A maior parte deles continuou por aí. Professor, onde isso aconteceu? Na África. Até então, nós estamos só na África. Nós, enquanto espécie humana. O homem tem origem nesse continente, principalmente na região mais central da África, abaixo do Saara, uma região onde já tem bastante água e tem bastante alimentação.
que ali é o berço da humanidade. Poderia falar que ali é o Jardim do Éden, por exemplo. Mas, então, só para não confundir, Australopithecus, nem todo Australopithecus virou um Homo habilis. Não é uma evolução perfeita, né? Não é tipo, eu sou isso aqui, agora eu sou isso aqui. Não é quadrado. Alguns sim, alguns não. Beleza? Não confunda isso. Volta pro desenho. Vamos voltar para o desenho bonito. O glorioso Homo habilis aqui, ele tinha uma capacidade de crânio de 700 centímetros. Veja que o cérebro dele é bem maior. Isso, como eu falei, fazia dele bem mais inteligente. Outra situação é a evolução seguinte, que é o Homo erectus. O Homo erectus, repare, novamente, um crânio bem maior. Aí você pergunta, professor, quanto maior que é? Aí você já tem 900. Veja que o tempo vai passando e o ser humano vai se tornando cada vez mais inteligente. Cúbicos, meu Deus, tudo errado. Mas você entendeu, o que importa é o que você entendeu. Esse cidadão aqui, o erectus, ele já tem a coluna completamente correta. Se você fosse, sei lá, no ortopedista hoje, ele diria, pô, sua coluna tá boa, cara. Tá melhor que a minha, eu acho. Eu tenho coluna de velho, assim. Eu tenho muita dor na coluna, é uma desgraça. Mas o erectus aqui não, o erectus tá certinho. Além disso, repare, ele não tem só mais uma pedrinha na mão. Ele tem uma arma, ó. Arma. Essa parte é importante. Ele já consegue fabricar instrumentos um pouco mais específicos. Até então, o cidadão que a gente estava falando anteriormente, o habilis, fazia uma pedra virar uma ponta batendo ela. Aqui já não. Aqui é como a capacidade cerebral já aumentou, o ser humano já está mais evoluído, já tem mais condições, ele começa a produzir armas no sentido que a gente conhece hoje. Por exemplo, você vai uma faca, gosto que é uma faca. Ó, faca, né? Isso é caneta do quadro. Mas imagine que é uma faca. Ou então, pega um machadão lá. Pega um machadão e tem o machado na arma. Pá! Você sabe que o machado é machado, não precisa explicar. Até então não tinha nada, tinha uma ponta que era uma pedra ali rustida, que usava como arma. Agora não. Agora você já tem armas no sentido que a gente tem hoje. A gente já conhece, sabia olhar. Tipo, se você olhar uma lança dessa aqui do Homo erectus, você sabe que é uma lança. Não precisa te contar que é uma lança. Ou seja, já está num nível muito diferente da nossa espécie anterior. Outra informação importante aqui do glorioso Homo erectus é que ele já é o primeiro que vai ter uma alimentação diferenciada. E além disso, ele vai ver não só na África. Ele já vive na Europa. Olha só que cara esperto. Na Ásia. E na África, logicamente. Ele já migrou. Ele não está preso só mais a um continente. E como eu falei da alimentação, ele já se alimentava com uma quantidade muito maior de carne. Significa muito mais proteína, muito mais força muscular. Se você quer ficar bombado, você precisa de proteína. E isso ele não sabia, mas ele estava fazendo. E como a espécie vai comendo mais carne, o crescimento também é maior. Se você olhar a altura, cada vez vai aumentando mais, porque a alimentação vai ficando cada vez mais completa. Tá deixando de ser só um matinho com um lagartinho para ser a alimentação que a gente tem hoje. A alimentação que você come carne, você come ovo, você come cereais, você come as plantinhas também, né? Tem que comer uma alface. O próximo ser humano aqui da nossa linha é o Homo sapiens neandertal. Ou Homo de Neandertal, como ele é conhecido. Repare o crânio do caboclo de novo. Esse tamanho do crânio às vezes parece meio nada a ver, mas é super importante para você pensar a inteligência que esse cara era capaz. Aqui já tem 1.400 centímetros cúbicos. Aí sim, hein? Agora já está ficando bem parecido com a gente. Esse cidadão aqui, talvez fosse possível colocar ele junto com a gente, colocar aqui do meu lado, ó. Tá gravando aqui eu e meu Homo de Neandertal. Você nem percebesse que ele era um Homo de Neandertal. Talvez porque ele ia ser um pouco mais peludo, um pouco mais feio, ia ser um pouco mais brucutu, assim. Mas tirando isso, você não ia perceber muitas diferenças. Repare, a altura é quase a mesma. Se você pegar uma pessoa daquelas pequenininhas que a gente encontra por aí, talvez seja uma delas. Daquelas que tem 1,48, assim, que não consegue alcançar em cima do armário, fica pulandinho, assim. É o tamanho desse cara aqui. Então daria pra aceitar. Você não ia achar o cara mais estranho do mundo. A única diferença é que, curiosamente, ele era mais forte que a gente. Se você olhar o formato do corpo aqui do cidadão, mas o formato muscular do corpo dele é mais desenvolvido que o nosso. Você, por que é mais desenvolvido que o nosso? Porque ele usava menos armas e mais força física. Nós, a gente vai ver breve, a gente usa muito mais a nossa inteligência para poder fazer as coisas
do que necessariamente a força física. Essa era a diferença. Mas como o cara usava mais a força física, acabava que ele tinha músculos maiores. Essa é a lógica. Se você usar mais o seu músculo, ele fica maior. Por isso que você vai na academia, puxa ferro, e daí você fica fortão. Diferente de mim, né? Você fica um cara super vagabundo, ó. Braço fininho, faz nada, come e dorme. Mas tá, o cara aqui, o Neandertal, ele tem uma vida quase até os dias de hoje. Como assim quase até os dias de hoje, professor? Ele morreu em 1945, junto com Adolf Hitler? Não. Ele, 34 mil anos atrás, mais ou menos, é o período desse cara aqui. E atrás. Você, pô, professor, isso é tempo pra caralho. Isso é muito tempo, cara. Não, não é. Na história não é. Se você pegar aqui o primeiro aqui, pô, tem cara de 4 milhões de anos atrás. Aqui nós estamos falando de 34 mil. 34 mil na história é tipo ontem. Ou anteontem, né? Ontem, sei lá, pode ser um evento mais novo. Mas de qualquer forma, ele já tá próximo da gente. E por final, aí surge você. Que é esse último cara aqui, ó. Cara bonitão aqui. Que é o Homo sapiens. Ou o Homo sapiens sapiens, como está escrito aqui. Que é o homem que sabe, é o senhor da sabedoria. Você usa a sua inteligência para quase tudo. Qual que é a vantagem desse cara aqui? O crânio é igual ao do outro, em média, 1.400 centímetros cúbicos. Mas você desenvolve algumas questões culturais que vão te ajudar. Por exemplo, a fala. Uma das coisas que faz a gente se salvar na história é o fato de você poder falar. Você, professor, mas falar? Nada a ver falar. Falar tem a ver. Vamos pensar, ó. Vem aqui comigo, vamos pensar. Tô falando aqui com você. Ó, tô aqui falando, ó, olho no olho aqui, pertinho de você. Aí você para e pensa. E daí que é a fala? Se eu não falasse, como que eu ia conversar com você aqui? Sei lá, por sinal. Ia ficar aqui fazendo sinal. Ia ser mais complexo. Numa questão pequena, é possível. Mas você do nada, na grande parcela da sociedade, a falar por mímica, é complicado. Ainda mais se você estiver na guerra. Imagine numa guerra, uma guerra ancestral, você com um escudo nessa mão aqui, ó, escudão, uma espada nesse aqui, e daí tem que se comunicar por mímica com o sargento do outro lado. Aí você solta o escudo e vai... Não dá. Então a fala é importante para transmitir informação, transmitir conhecimento. O Neandertal, ele tem um começo de fala, mas ele não consegue desenvolver uma linguagem complexa. Ou seja, ele falava uma coisa tipo... Falava. Agora, a gente não, a gente é complexo. A gente tem palavras super específicas para definir coisas que às vezes nem existem. Ou existem na nossa cabeça. Por exemplo, saudade. Você está com saudadezinha de alguém. Você chora. Eu queria ver meu amor, mas ele tá longe. Isso é um sentimento que não existe fisicamente falando. Existe na realidade metafísica, que é aqui na cabeça, que a gente consegue imaginar, consegue sentir saudade, mas não dá pra você pegar a saudade, assim. Ah, me vê um litro de saudade. Não tem. Então, isso é uma palavra para ver a complexidade da linguagem falada que a gente tem do Homem sapiens sapiens, que somos nós. Isso é algo que o Neandertal não tinha. O que o Neandertal tinha de parecido também? Ele enterrava os mortos, por exemplo. Ele tinha uma alimentação parecida com a gente. Vivia no norte da África, na Europa, na Ásia. E nós, contemporâneos, a diferença é que a gente conseguiu vir para a América, conseguiu ir para a Oceania e colonizar quase todas as regiões continentais do planeta, menos a Antártica. É muito complicado. Aí só tem pesquisa científica lá até hoje, basicamente falando. Mas acontece que o Neandertal ele era parecido, mas não tinha essa linguagem complexa. A linguagem complexa, ela também ajuda na transmissão do conhecimento. Se você não puder falar e você vai transmitir o conhecimento, é complicado. Porque como que você vai deixar para o seu filho uma tradição que é sua? Se você pode falar, você vai lá e conta para ele, ó, filhão, é isso aqui, ó. É isso aí, fechou, é nóis. Agora, se você não sabe, você fica... É complicado de você passar esse conhecimento para frente. Outra invenção super linda que nós, Homo sapiens sapiens, tivemos, essa aqui, ó. Não é o banner aqui de trás. Apoio Enem. A linguagem escrita. Você conseguir escrever algo e fazer com que todo mundo da sua sociedade, do meio em volta de você, também entenda, é muito foda. Desculpa falar, é muito foda. Porque como que você olha pra essa imagem aqui, ó, é
só um monte de rabisco. Mas você tá aí, você é do Brasil, provavelmente, e você entende apoio Enem. Isso aqui você aprendeu lá desde pequenininho o que significava. Mas isso aqui também não é real. Porque se te ensinassem com outras palavras a formar apoio Enem, pô, podia ser. Agora a gente consegue entender, a gente consegue fazer a relação de algo que é só uma simbologia com algo físico. O que é o apoio Enem? O apoio Enem é essa videoaula que você está assistindo. Daí você lê aqui e você consegue relacionar. Então você consegue deixar para gerações muito posteriores a você a tua ideia. Isso é lindo. Pega lá Platão, século V a.C. Cara, foi lá, ditou o livro, os alunos deles copiaram, e a República está aqui hoje. Você pode ler algo de um cara que viveu há muito, muito, muito tempo atrás, 400 anos antes do famoso Jesus. E você pode ler esse cara. E isso é o que faz a gente ser vitorioso nessa escala evolutiva. O Neandertal, professor, ele morreu como? Já que ele é o mais próximo da gente. De forma geral, a gente matou ele. Isso é foda. Os últimos esqueletos, fósseis que a gente encontrou deles, estão lá na região sul de Portugal, quase Espanha, que é o finalzinho da Península Europeia, ou seja, eles vão sendo esmagados. A gente foi levando eles cada vez para mais longe, mais longe, mais longe, e daí diante dessa situação eles ficaram espremidinhos lá no cantinho e daí morreram. Alguns provavelmente se reproduziram com alguns sapiens sapiens, é só pegar um Rottweiler e um Labrador, como era o meu exemplo de cachorro, e botar eles lá, eles vão cruzar, vai funcionar, porque são espécies bem próximas. E acontece que alguns se misturaram e a maior parte nós matamos em busca de maior território, em busca de maior alimento, afinal eles competiam com alimento com a gente. Então, voltando a frisar, não necessariamente nós evoluímos no Neandertal. Ele é um dos homens ancestrais, mas não é uma escadinha perfeita, assim, tipo, esse evoluiu para esse, para esse, para esse. Existem vários elos perdidos. Se você for estudar paleontologia, arqueologia, antropologia a fundo, são as ciências que fazem esse trabalho, você vai perceber que entre o Habilis erectus, teve outras coisas que a gente não sabe ainda o que eram, e não tem uma condição perfeita de explicar isso, porque a gente não encontrou fósseis. A paleontologia tem que ir lá encontrar um fóssil, tipo, tá aqui o fóssil. Esse fóssil aqui é um homo, sei lá, habilis. Esse aqui é um cara que a gente não conhecia. Então, beleza. Esses que a gente falou aqui na aula são só os principais. Se você for atrás, por exemplo, isso não vai aparecer na prova nunca, mas você vê que tem várias espécies bem menores que habitaram tipo, uma pequena região da Terra, no norte da Rússia. Teve uma tribo lá na Polinésia, lá, que era um homo que também foi extinguido naturalmente, provavelmente por uma erupção vulcânica, mas todos eles não chegaram a gente, não são próximos da escala evolutiva da Homo sapiens sapiens, por isso a gente deixa eles meio de lado. Mas saiba que eles existiam também. Não é só a gente, podrão. Tiveram várias outras espécies de seres humanos. A questão da tradição é super importante para nos definir. Talvez o que melhor defina o Homo sapiens sapiens não seja, a gente come tudo, a gente é mais alto, a gente é mais inteligente. É a questão da cultura. Como a gente tem cultura, a gente transmite valores morais, por exemplo. Por que eu não posso matar o câmera que tá aqui atrás da câmera? Por que eu não posso matar ele agora? Eu tô afim de matar o cara, eu vou lá e mato o cara. Pego uma faca, enfio no peito dele, tá de camisa branca, vai dar uma mancha vermelha de sangue bonito, assim, escorrendo pelo estúdio. E aí vai ser legal, eu vou achar bonito. Por que não pode? Por que a gente vai se sentir mal? É uma questão moral, e a moral a gente aprende com a cultura que nos é imposta. Por isso que algumas coisas que talvez para nós aqui no Brasil seja super estranho, para outra cultura seja normal. Sei lá, mulher andar de burca, toda coberta, tá na religião muçulmana. Pode ser, é a questão cultural deles. E é a nossa mesma espécie. Mas a transmissão de cultura identifica muito bem o Homo sapiens sapiens, porque só nós temos cultura. Nós somos a única espécie que tem cultura. Tem sociedade? Pô, formiga você pode dizer que tem sociedade. Mas cultura, transmissão de valores, transmissão de informação, só nós. E isso é o que nos faz melhor do que todos os outros homos e todas as espécies no sentido de topo da cadeia. Mas também não vai achar que você é superior e vai sair matando bicho na rua. Você vê o cachorro, vou atropelar o cachorro. Não faça isso. Não é essa a ideia, mas essa é o que diferencia principalmente nós. E é o que nos faz acreditar que nós somos os únicos animais racionais. Existe muita dúvida quanto a isso. Mas é baseado nessa forma de pensar que a gente acredita ser o único espécie racional
existente no planeta Terra. E a gente fica procurando um ET para poder. Ah, será que tem vida inteligente lá naquele planeta? Vamos conversar com aquele ET. Não sei. Mas aí já é outra viagem, aí é ufologia. Não vai cair na tua prova. Próxima aula, a gente vai começar a falar de civilizações. Então não perca. Fica aqui meu grande abraço. E até a próxima.